A paz do Senhor Jesus. Estamos na série de mensagens acerca dos milagres operados pelo Senhor Jesus. E no Evangelho de João, no capítulo 11, vai dizer acerca da ressurreição de Lázaro. Dentre os muitos milagres que o Senhor Jesus operou, o que estão registrados na Bíblia Sagrada, e até mesmo aqueles que não foram registrados na Santa Palavra de Deus, o milagre da ressurreição de Lázaro, com certeza ele merece um destaque em toda a história da humanidade. O capítulo inteiro, capítulo de João, número 11, vai falar acerca da ressurreição de Lázaro. São 46 versículos, não vou ler todos eles, mas eu quero que você medite na sua Bíblia Sagrada. Lázaro, ele estava enfermo em Betânia, era uma aldeia. Ele tinha duas irmãs, Maria e Marta. Jesus estava fora da cidade, ele estava numa distância a cerca de 15 estádios, que é equivalente a 3 quilômetros. Mandaram um mensageiro dizer para Jesus que Lázaro estava doente. E no versículo 6 diz: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e vamos voltar para lá? E mesmo assim, Jesus, sabendo, ele foi. E no versículo 11, Jesus diz para os discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supõem que estivessem do repouso do sono. Então Jesus, ele disse mais claramente: Lázaro morreu. E no versículo 15 diz: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus se alegra porque ali ele está confirmando Lázaro de fato está morto. Mas Jesus sabia que a intenção do Pai de operar esse milagre tão grandioso na presença de uma multidão de pessoas. E diz que quando Jesus chegou e encontrou Lázaro sepultado, ele recebeu a notícia, demorou a chegar, e quando chegou, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Marta, quando soube que Jesus chegava à cidade, à aldeia de Betânia, ela saiu ao encontro de Jesus. E disse, pois, Marta a Jesus, versículo 21, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que tudo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui vai dizer, a partir do versículo 32, quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou a seus pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. As duas irmãs, elas têm a mesma fala. Só que Maria, ela lançou seus pés do Senhor Jesus.
como quem diz: Jesus, por que isso não chegou antes? Você poderia ter curado meu irmão, porque Jesus, ele devolvia a vista aos cegos, fez paralítico andar. E Jesus, no versículo 33, Evangelho de João, capítulo 11, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem ver. O versículo 35 é o menor versículo da Bíblia Sagrada, de toda a Bíblia. E o que diz no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 35, Jesus chorou em um ponto final. É o menor versículo e diz que Jesus chorou. Isso revela a humanidade de Jesus, porque eles eram amigos. No versículo adiante, no 36, diz: então os judeus disseram: judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele abrir os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Eles falaram com uma pitada de sarcasmo. Ué, não era tão amigo de Jesus e adoeceu e morreu? Sente a ponta de sarcasmo? E no versículo 38 diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Ora, este era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou: Jesus, desatai-o, deixe-o ir. Muito dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. O texto é claro em dizer: quando Jesus ordena para tirar a pedra, Jesus poderia ter tirado a pedra, mas ele ordenou que tirasse. Era uma sepultura, era uma espécie de caverna, era uma pedra muito pesada. Mas quando Jesus ordena para que tire a pedra, entre linhas, a palavra de Deus está nos dizendo: o milagre quem vai operar é Jesus. Mas a parte que me cabe, eu preciso fazer, que é tirar a pedra. Tirar a pedra é tirar toda a incredulidade, para que possamos tomar posse do milagre. E mesmo assim, Marta disse: Senhor, mas já tem 4 dias que o meu irmão está morto, já cheirava mal. E Jesus dá uma resposta para ela: não te disse eu? Jesus falando: se creres, verás a glória de Deus. Para viver com Jesus, para ter uma intimidade com o Senhor Jesus, eu entendo nessa narrativa que você tem que sair do natural e viver o sobrenatural com Jesus. Ele é o Senhor do vento e da tempestade. Ele dá ordem. A palavra de Jesus, ela tem poder. E interessante que depois que a pedra é removida,
O texto é claro dizer que Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus agradece antes mesmo do milagre acontecer. É algo que vai além da nossa compreensão. Porque, irmãos, Jesus é o mediador entre os homens e Deus. E o que separa o homem de Deus é o pecado. A palavra diz que Lázaro estava doente. E uma das irmãs diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Não detalha a causa da morte de Lázaro. Mas quando ela diz: se estivesse aqui, meu irmão não tivesse morrido, talvez ele tivesse distanciado do Senhor Jesus. Mas Jesus, ele demorou a chegar de propósito, porque os judeus acreditavam que após a morte, em 3 dias, aquele morto ainda poderia reviver. E quando Jesus clama em alta voz, Lázaro, vem para fora, existiam ali outras sepulturas. E todos os santos, aqueles que morreram, que tinham aliança com o Senhor Jesus, iam ressuscitar também. Porque a maior promessa do Evangelho, a maior promessa é a vida eterna. Nós somos seres que vamos viver eternamente. A morte só se dá por uma vez, terrenamente que eu digo, aqui na terra. Mas a igreja do Senhor Jesus, a sua noiva, aqueles que foram lavados e redimidos pelo Senhor Jesus, que tiveram seus pecados perdoados, que estão vivendo uma vida plena em adoração ao Senhor Jesus, a maior promessa que temos é a vida eterna. A vida eterna, onde a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E aqui diz no versículo 44, que tendo seus pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço, Jesus ordenou: desatai-o. Essas ataduras nos pés e mãos ligados ao defunto, a Lázaro, que Jesus pede para tirar, é tudo aquilo que nos prende, sabe? Tudo aquilo que é embaraço na nossa vida, que impede a nossa caminhada, que limita os nossos passos. E o lenço envolto, né, no rosto diz acerca daquilo que tira a nossa visão espiritual, algo que possibilita de enxergarmos com clareza. Isso atrapalha. E Jesus desatai-o, tira. Jesus operou um milagre, Lázaro veio para fora, mas ainda assim havia algo que precisava ser feito, que era tirar tudo aquilo que limitava. Queridos, 4 dias sepultados já é estágio de decomposição. Mas o que é impossível para Deus? Quando Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida, quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a maior promessa da palavra de Deus. Sabe? Por isso, queridos, que até a morte do crente, aquele que crê em Jesus, até o sepultamento, até o velório vira um culto. Porque sabemos da promessa que o Senhor Jesus fez aos seus escolhidos. Então eu quero que você fique com essa palavra, que você entenda que para viver o milagre tem que sair do natural e imergir no sobrenatural que o Senhor Jesus opera e que Ele quer operar na minha e na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Creia que Jesus tem todo o poder. Ele tem o domínio da vida e da morte. Ele traz existência ao que não existe, só para te entregar o milagre que você precisa. Receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus.